Nós vamos falar de um assunto que eu reputo muito interessante. Nós vamos falar de acupuntura. Veja, nós vamos falar da medicina tradicional chinesa que tem mais de 4.000 anos de experiência. Nós vamos trazer aqui para conversar com você esse homem aqui. Ele se chama Reginaldo Filho, Dr. Reginaldo Filho. Só para você entender, só na China, estudando acupuntura, ele teve 30 vezes na China. É um doutor chinês, ele só não esticou aí do olho porque de tanto ir lá não precisa nem cirurgia, já vai, o olho dele vai ficar assim. E ele tem uma faculdade aqui em São Paulo que você pode se matricular e aprender isso daí. E a doutora Ieda Guedes, que pratica acupuntura há muitos anos e tem consultório e a acupuntura pode ser muito útil, né, doutora Ieda? Exatamente. Muito boa. Muito bom a acupuntura para a gente poder falar. Doutor Regis, quais as doenças que a acupuntura pode resolver? Primeiro, a acupuntura é isso aqui, olha. Na orelha. Tem pontos aqui da orelha que você vai estimular. Você vai continuar no seu médico, você vai continuar com o seu psicólogo, você vai fazer. Mas a acupuntura vai ser auxiliar. Ela vai te ajudar. Mas ele vai explicar melhor sobre isso. Explica para nós. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar aqui. Obrigado. E é muito bom estar aqui para falar um pouco mais sobre a acupuntura, sobre a medicina chinesa como um todo. Lembrar que a medicina chinesa ela é um sistema completo, é um sistema médico. Assim como na parte ocidental a gente tem um sistema biomédico, sistema ocidental, lá na China a gente tem um sistema próprio, onde a gente tem a acupuntura, o uso de ervas, que é a fitoterapia, a alimentação, exercícios, massagem. Tudo isso faz parte do sistema da medicina chinesa. E a acupuntura foi o primeiro a chegar mais no Ocidente, com maior força, e o que ganhou bastante popularidade. E quando ela chegou, ela começou a se destacar porque ela é um excelente recurso para aliviar dores. Então, muita gente vinha buscar tratamento de acupuntura para tratamento de dores. E a orelha, né, como o senhor mostrou, é um dos microsistemas da acupuntura, que a medicina chinesa tem esse princípio. Da mesma forma que a gente olha para o corpo humano em relação à natureza como um todo, a gente olha para cada parte do corpo em relação ao todo desse corpo. Então, na própria orelha, eu consigo identificar pontos que vão atuar para tratamento do corpo. Na própria mão, no pé, no abdômen, na cabeça. Aqui a gente tem... Eu tenho na mão pontos que você pode usar e você pode... Pontos da mão que o corpo todo está aqui na mão. Na orelha, para você imaginar, isso aqui é o feto. É interpretado como um feto, cabeça para baixo, e os pontos que vão ser estimulados aqui, o fígado está aqui, o rim está aqui, cada órgão está. E vai ter, eu falei da orelha, na mão e tem também no pé. No pé também nós vamos ter pontos importantíssimos que podem ser estimulados. Em relação à pergunta, né, das doenças, a gente costuma dizer que praticamente o que a medicina chinesa não consegue ajudar de forma direta, ela vai ajudar em combinação com outras terapêuticas. Então, a acupuntura na China e em diversos países ela é usada por um grande número de doenças. A Organização Mundial da Saúde já reconhece a acupuntura, tem uma lista das doenças que já se demonstrou eficaz. A Federação Mundial de Acupuntura também tem uma lista, mas a medicina chinesa ela não usa necessariamente os nomes das doenças como a gente usa no Ocidente. O chinês ele tem uma linguagem própria para falar das coisas. Então, o chinês usa muitas metáforas, muitas analogias. E às vezes o nome da doença é diferente. Os princípios da medicina chinesa vêm lá de 4.000, 5.000 anos. Deixa eu só fazer um parênteses, doutor Reginaldo. Quando eu disse que nós podemos estimular algumas partes do corpo, quando eu disse que nós podemos estimular, pode ser através de agulhas. Agulha de acupuntura do tamanho de um fio de cabelo, não é uma agulha. É de um fio de cabelo que você vai colocar aqui. Mas se a pessoa tiver dificuldade para receber agulha, você pode ser estimulado isso aí através de cristais e o que mais? Então, a agulha é a grande base, né? Forma até a palavra acus vem de agulha. Mas a gente tem a ventosa terapia que ficou muito famosa
nas Olimpíadas, inclusive, vários nadadores, Michael Phelps, campeão mundial, com as marcas, aquelas marcas escuras de ventosa. Tem a moxa, que é um recurso que aquece. Como o senhor mencionou, na orelha usa-se muito cristais, sementes. Então você pode esferas. estimular a orelha com cristais. Você não precisa pôr agulha, você estimula com cristais. Então, doutor Ieda, você que aplica isso aí, como é que tem visto isso na prática? O Regis é diretor e dono da faculdade Ebramec, que forma as pessoas que querem se formar em acupuntura. E, no seu caso, você aplica acupuntura. Como é que é? Quais são os resultados? Isso mesmo. Eu sou ex-aluna da Ebramec, né? Uma formação de primeiro mundo. E eu sou procurada, basicamente, por pessoas que estão com dor. Porque como a minha formação de base é a fisioterapia, então as pessoas vão procurar o fisioterapeuta por causa de dor na coluna. E a gente costuma usar, por exemplo, a orelha, né, que é esse microsistema, é muito usado para o tratamento de dor e com uma grande eficácia. Você sabe, o problema da dor, ele é complicado porque você tem a dor física, você tem a dor emocional, você tem dores que a pessoa sente e você não sabe a causa, não consegue perceber a causa. Então, por isso que a medicina, você vai no otorrino, vai cuidar do seu nariz, você vai no oftalmo, vai cuidar do olho, você vai cuidar... E a acupuntura, ela pode ajudar você nesse sistema todo. E, além de tudo, você pode usar também o psicólogo, que vai ajudar. Você vai no médico e vai no psicólogo. E a acupuntura é uma terapia a mais para você ajudar. Exatamente. Tem muita gente hoje, lá no nosso ambulatório, lá na Faculdade Ebramec, a gente tem atendimento à população todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos. A gente tem muita gente hoje que só se trata com acupuntura. É lá na Visconde de Parnaíba. Exato, Visconde de Parnaíba 2727. Se falar que assistiu o programa aqui, dá um desconto no ambulatório lá da população, mas já é um valor bastante popular, que a proposta é que mais pessoas possam se beneficiar da acupuntura. É bem baratinho, bem baratinho, bem baratinho. E isso faz com que mais pessoas possam comentar bem da acupuntura, né? Então, a gente tem pacientes que vêm hoje para tratamento de infertilidade, depressão, insônia, sequelas de AVC, né, o derrame, pessoas que têm gastrite, várias e várias queixas, além só da questão da dor, que vem hoje porque se beneficia demais da acupuntura. E eu nunca falo para o paciente, para de tomar remédio ou diminua a dose do remédio, isso é com o médico que tem que cuidar dessa parte. A gente vai auxiliar o paciente, auxiliar o trabalho médico, e hoje, como eu disse, já tem gente que só com a acupuntura consegue manter muito bem a sua saúde. Se integrar ainda com a fitoterapia, isso se torna um resultado excelente. Então, tem crescido cada vez mais, inclusive médicos que encaminham pacientes para a gente. Fitoterapia é o uso das ervas. O uso das ervas. Olha quanta coisa que você pode ter para ajudá-lo. Exatamente. Ajudá-lo. Então, a ideia da medicina chinesa, como muitos falam, não é focar só no problema, mas como melhorar a saúde dessa pessoa. Então, buscando a melhor saúde, a pessoa ou não vai adoecer, ou se a doença vier, vai ser uma doença suave, vai prevenir as doenças. Então, essa visão integral que a medicina chinesa traz, ela beneficia demais o paciente. Então, por exemplo, a questão das dores, né? Como eu sei, o senhor trabalha há muitos anos com a questão dos álcool e drogas. Né? Álcool e drogas. Um dos mecanismos de se entender como a acupuntura alivia a dor é através do sistema de opioides interno. E na China, eles tiveram... Como é o sistema de opioides interno? São o que é isso? Substâncias do corpo que são produzidas que aliviam dores. Então, são similares, vamos dizer assim, a morfina é uma substância sintética externa, e nós temos as endorfinas, nós temos as substâncias internas que atuam nessas vias dos chamados opioides. E o que é interessante é que na China, um dos grandes problemas de vício que eles tiveram em décadas passadas foi do ópio, que daí vem esses opioides. Então eles perceberam que usando a acupuntura, eles conseguiam fazer com que o corpo produzisse essas substâncias e a pessoa não precisasse buscar isso externamente. Então diminui a ansiedade e
como o senhor sabe muito bem, todos os outros fatores deletérios que traz o vício para a pessoa. Porque não é só aquela vontade, é todo o restante que envolve familiares, tudo isso. Então, doutor Ieda, as drogas, nós conversamos no último programa, que as drogas, a pessoa recai na droga porque ele parou de usar hoje. Ele quer parar de fumar, ele quer parar de beber, ele quer parar de usar drogas. Mas ele recai porque gera uma ansiedade dentro dele, gera uma ansiedade. Então, nesses casos, a acupuntura pode ser muito útil. eficaz, muito útil, porque a gente trabalha com essa característica da ansiedade, tentando reduzir essa possibilidade da ansiedade, a depressão. Também a gente recebe jovens com problemas de depressão. Também a acupuntura é muito eficaz no tratamento da depressão. E assim a gente vai tentando modular, não é, doutor Regis? Exato. O atendimento ao paciente. Regis, por exemplo, tem pontos, no caso das drogas, que é a minha especialidade, quais pontos que você acha que podia ser útil no que diz respeito à ansiedade, para evitar que o sujeito recaia? Então, assim, isso varia um pouco de paciente para paciente, do tipo de ansiedade que ele se manifesta. Mas só para dar um exemplo aqui, vamos citar essa questão da orelha, né? Então, como o senhor bem mencionou, a representação dela é como se fosse um bebê de ponta cabeça. Isso. Então, a gente teria a região da cabeça aqui. Então, o que a gente tem que fazer nessa pessoa? Acalmar o cérebro dela, para que ele fique menos ativo e não venha tanta ansiedade. Por outro lado, quando a gente fala em acalmar, é nessa questão da ansiedade. Mas as drogas, elas criam um mecanismo lá no cérebro que dá prazer na pessoa. Então, a gente tem que estimular essa área de alguma forma. Então, uma possibilidade é massagear essa região da orelha. Então, a orelha estando nessa posição, massagear bastante essa região da orelha, que vai auxiliar no controle. Massagem física no local. Física mesmo, pressionando. Inclusive tem um ponto bem aqui no canto que seria nessa transição aqui da orelha. Esse ponto é um ponto descrito como ponto da ansiedade. O nome dele mesmo é ansiedade. Então, massagear esse ponto, eu costumo dizer que quando a gente fala em massagem terapêutica, não é carinho. Uma coisa é fazer um carinho na orelha. A gente fala de estímulo, eu tenho que pressionar e tem que ter um leve incômodo, para que isso não seja só um toque prazeroso, não. Quero dar um estímulo mesmo. Então, quem está falando com você é o Dr. Regis, que teve na China, só estudando acupuntura, que é o berço da acupuntura, surgiu lá na China, é medicina tradicional chinesa. Ele teve 30 vezes na China, fazendo mestrado de acupuntura na China. Sim, concluí agora, em 2018, o doutorado lá na China. E, como eu disse, lá o hospital lotado de pacientes para se tratar com acupuntura. Então, é bem, bem interessante. Do mesmo jeito que tem a fila aqui no nosso SUS, aqui, você tem lá para tratar com acupuntura. É que a acupuntura é uma coisa que ainda não chegou no Brasil forte, ainda não é muito conhecida, mas os efeitos são fantásticos. A gente já está crescendo com a política, com a resolução 971, que implantou as práticas integrativas no SUS, está crescendo, mas ainda há certa resistência por alguns setores da área médica, alguns que não acreditam, outros que querem controlar. É muito interessante que ou não acredita ou quer controlar totalmente, né? Mas a grande polêmica é que a área médica quer fazer leis que só pode aplicar acupuntura quem for médico. E normalmente não é necessário isso. Muitos desses estudaram com os não médicos, né? Mas assim, só para aproveitar nesse momento, até o presente momento ainda não existe uma regulamentação específica da acupuntura, de modo que a prática é totalmente livre. Então, se alguém falar assim, não, só médico pode fazer, ou só fisioterapeuta, só biomédico, balela, não existe isso. Basta você ter um curso de acupuntura, e tem o sindicato dos acupunturistas, o SATOSP, que é presidido pelo nosso amigo... O senhor Odair. Exato. Então, outro dia comemorou, fez aniversário, até na Assembleia Legislativa, e o Odair, que é o presidente do SATOSP, brilhante presidente, atuante, cuida da acupuntura com muito carinho. E ele, então, você estava lá presente, eu também,
E nós, então, estamos vendo que a acupuntura ela cresce no Brasil de uma forma... Exatamente. E a doutora Ieda tem o consultório dela. A doutora Ieda foi aluna nossa lá da faculdade e hoje, inclusive, é membro do nosso corpo docente, dá aula lá na faculdade também e ajuda a gente a promover conhecimento de qualidade. E a nossa grande luta é para que a acupuntura chegue em nível superior mesmo. Por isso de ser uma faculdade, para a gente lutar junto ao Ministério da Educação para poder oferecer como graduação. Doutora Ieda, sucessos que a senhora tem visto na acupuntura, que tem conseguido nos seus pacientes? Antes de falar dos sucessos, eu quero fazer um adendo. Enquanto aluna da EBRAMEC, eu fiz uma pesquisa para ver se a população conhecia o que era a medicina chinesa, porque a medicina chinesa não é só a acupuntura. A gente tem a fitoterapia, como bem falou o professor Regis, nós temos as artes corporais, que é o Qigong, por exemplo, que é uma atividade física, temos o Tuiná, que é a massoterapia chinesa. E, por incrível que pareça, eu acreditava que as pessoas iam falar, não conheço, mas por incrível que pareça, o brasileiro está antenado, conhece a medicina chinesa como quase um todo, né? Porque a mídia também está aí fazendo muito bem esse trabalho, como, por exemplo, a questão da ventosa, aquelas manchas que estavam nos nadadores na época das Olimpíadas. Então, realmente, o brasileiro está fazendo uso da medicina chinesa. Algumas coisas, como, por exemplo, o Qigong, que é aquela prática de exercício, as pessoas ainda não conhecem muito bem, mas a acupuntura é muito bem aceita pelo brasileiro. É por aí, né, Regis? A tendência é o crescimento. Eu lembro que quando eu comecei há quase 20 anos, e tem gente que já fazia também acupuntura, era assim, a acupuntura é para dor, e quando via aqueles esparadrapos na orelha, achava que era ou para emagrecer ou para parar de fumar. E hoje o pessoal já percebe que você tem muito mais do que isso, né? Inclusive, esse parar de fumar é o primeiro passo, como você mencionou. O problema vem depois do parar, né? O parar, a pessoa pode criar a vontade e dizer, não, eu vou parar. O problema é depois disso, como manter-se fora. Então, a acupuntura ela vai auxiliar como um todo. E hoje, como eu disse, cada vez mais crescendo. Com certeza a Ieda também, mais sucesso, mais pacientes que vêm buscando. Antes a gente tinha que explicar para o paciente o que era acupuntura, agora ele já vem buscando. Muitos já falam, eu já recebi o tratamento. Você vai continuar tomando o remédio que seu médico receitou. Você continua fazendo todos os tratamentos. Você precisa ir no psicólogo, você vai. Exato. A acupuntura era completa tudo isso. Como o psicólogo vai completar o tratamento médico. Como o médico vai completar o tratamento do psicólogo. Então, tudo isso vai se completando um ao outro e, no final, a magia da vida é você ser feliz da pele para dentro. Aí é que tá. E quanto mais saudável você for, melhor. E como psicólogo eu teria que dizer assim, a pior das doenças da vida é o minuto que passa. Ele não volta mais. Viva bem o seu próximo minuto. Se dê permissão para ser feliz. Tem gente que não se dá permissão. E o mais terrível inimigo que nós temos é esse que está aqui no pulso, que se chama relógio. Ora, o relógio, às vezes tem um na parede que já destruiu, já comeu 3 gerações. O meu bisavô, o meu avô, todos já morreram. O minuto que passa não volta mais. Viva ele de forma saudável e feliz. Para isso você precisa autorizar, dar permissão para ser feliz. E tem gente que não dá permissão para ser feliz. Ele briga com ele mesmo, isso aí já precisa de um pouco de agulha para mexer na ansiedade dele. Então, só para recapitular, não, reforçar o que o senhor disse. Eu costumo dizer para os meus pacientes, meus alunos, da mesma forma que eu não quero que o médico venha falar que ponto de acupuntura eu devo usar, eu jamais vou falar se ele deve tomar esse remédio ou parar de tomar esse remédio. O que acontece? Muitas vezes, com o uso da acupuntura, o paciente pode diminuir a dose do remédio, desde que o médico perceba isso. Porque ele começa a melhorar, aquele remédio já não é mais tão necessário. Mas isso é coisa com o médico. Na questão da psicologia, a gente consegue fazer o paciente ficar menos ansioso, mais tranquilo, lidar melhor com algumas dificuldades. Mas às vezes ele tem um bloqueio emocional lá atrás, se não vier às vezes com uma psicoterapia, ele vai continuar com aquele bloqueio. A acupuntura vai fazer com que ele consiga enfrentar o daqui para frente, mas o que já ocorreu, eu preciso ter esse apoio. E eu poderia dar outros exemplos, a fisioterapia, um paciente que tem um AVC e chega com o braço todo paralisado,
com a acupuntura eu consigo resolver essa paralisia. Mas para retornar à função, eu preciso do fisioterapeuta em conjunto. Claro. O paciente teve um derrame e não consegue engolir, né? Tem dificuldade para engolir ou dificuldade para falar. Eu tenho que fazer um trabalho de acupuntura junto com fonoaudiologia. É interessante essa troca, essa integração entre profissões, porque o maior beneficiado vai ser sempre o paciente. E aí, retomando aquela pergunta, quais as doenças a gente pode usar? Você viu o leque de possibilidades? Várias das doenças emocionais, as doenças de sono, da neurologia, a gama de doenças é muito grande. Desde que o profissional saiba o que está fazendo, tenha um estudo adequado, a gente fala muito, mesmo sendo uma profissão livre, a gente tem que buscar ser cada vez mais profissionais em relação E se você não quiser agulha, ele pode usar em cada ponto do seu corpo, você pode dizer, poxa, mas agulha, aqui em cada ponto do corpo, você pode usar, o que mais que pode usar? Além do cristal, você semente... tem agulha, você tem a técnica da moxa, que é um bastão de uma erva chinesa que aquece o ponto, você tem a ventosa, tem uma técnica de raspagem. A professora Ieda é especializada também em técnicas manuais. Você pode pressionar os pontos de acupuntura, a gente chama de acupressão, são técnicas da massoterapia chinesa. Então, sinceramente, hoje só não se beneficia da acupuntura quem realmente não está interessado e não quer. Qualquer pessoa tem medo de agulha, não tem medo de agulha, faz uso de remédio, não faz uso de remédio, venha, busque um profissional devidamente preparado, certamente vai melhorar a sua qualidade de vida. Hoje, um dos conceitos que mais se fala, além da questão de saúde, é qualidade de vida. Porque tem algumas doenças que, infelizmente, a gente não tem uma cura para essa doença. Mas eu posso fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E isso faz com que ela enfrente melhor essas situações. Qualidade de vida. Fala de qualidade de vida e acupuntura. Isso é muito importante que o Regis falou, porque a gente tem uma grande experiência no ambulatório da faculdade de pessoas que chegam lá em situação muito difícil, muito agravadas no seu quadro de saúde, e um tempo depois essas pessoas estão bem, vivendo, tendo uma vivência muito melhor, realmente com qualidade de vida. Então hoje, por exemplo, muitos casos de pessoas que estão em tratamento de câncer, às vezes fases terminais, inclusive, que a medicina ocidental, em alguns casos, ele entra no que eles chamam de cuidados paliativos, que é mais ou menos preparar a pessoa para ter um fim de vida mais digno. Só que a gente pode tentar fazer com que isso tenha uma qualidade de vida ainda melhor. Então a gente trabalha em conjunto, não vou falar ao paciente, não, para a quimioterapia, que você... não, faça seu tratamento, a gente vai fazer para que isso seja melhor para você. Ele teve 30 vezes na China, e terminou agora o doutorado lá na China, sobre acupuntura. E o Regis tem a faculdade EBRAMEC, que é na Rua Visconde de Parnaíba 2727, e você pode entrar no site dele, www.ebramec.edu.br, e você pode, e tem mais, se você quiser falar com a faculdade, 2662-1713, é São Paulo, 2662-1713, é a faculdade EBRAMEC. E se quiser se matricular na faculdade... É só entrar em contato, falar que assistiu o programa do Coronel Ferrarini, que a gente vai buscar ou um desconto, ou facilitar uma questão de matrícula. Isso. Aí depois o pessoal do comercial ali que se entende, eu falo aqui as coisas da promoção e eles lá se viram depois. Vale a pena. Doutora Ieda também dá aula lá. Sim, fui aluna, uma excelente formação. Eu sei que se o meu trabalho hoje é elogiado, é porque... Eu tive excelentes professores e hoje eu faço parte do corpo Se docente. você quiser aprender, eu fiz faculdade de psicologia, fiz 5 anos de faculdade, mas a acupuntura, ela é fantástica. Eu me formei, fiz o curso de acupuntura na EBRAMEC também, no SATOSP. E uso a acupuntura, mas agora eu quero aperfeiçoar a acupuntura para diminuir a ansiedade da droga. Porque depois que o cara usa a droga, ele quer parar, mas até 24 horas, 48 horas, eu tenho paciente que recai depois de 10 anos. Então, você pode usar a acupuntura, a agulha da acupuntura ou a semente da acupuntura em alguns pontos e você diminui a ansiedade. É por aí, doutor Regis. Perfeito. A gente vai desenvolver, a gente já está em conversas, né? Vamos desenvolver um trabalho conjunto aí, pegar toda essa experiência de como lidar com a psicologia do paciente, e a gente vai entrar com a parte da medicina chinesa
E o grande beneficiado vai ser você, seus familiares, alguém que você conheça que sofre desse mal do vício. Vamos buscar sempre auxiliar vocês. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.